Uma época em que eu era pequeno, que eu chamava assim, não, você é muito respondão. Não sei se você já ouviu essa palavra, né? Eu não, achei que não existia. Até que a gente leu aqui, a irmã Osvira leu o final do versículo 9, a não serem respondões. Olha só, então que interessante, né? A Bíblia aí trazendo pra gente, lá da infância, né? Não seja respondão e tal. A irmã Suzana está dando risada, a irmã Maria Auxiliadora está falando que já vivenciou tudo isso, mas olha só que interessante, como a Bíblia é atual e ao mesmo tempo também, né, de outros tempos, que legal isso. Mas de qualquer maneira, hoje, então em Tito 2, nós temos uma conversa aqui bem interessante, porque Paulo ele conecta, na verdade, a sã doutrina ao comportamento ético e social do cristão. E Paulo aqui, naquelas informações, naquelas instruções que ele está dando para esse servo fiel, né, para esse discípulo, vamos dizer assim, exemplar, que é o Tito, a ensinar como diferentes grupos da igreja devem viver e conviver, e fundamentando tudo isso na graça transformadora de Deus. A graça, além de salvar, né, ela tem que demonstrar também essa mudança no ambiente da nossa casa, no ambiente coletivo. E aí ele começa então essa questão, né, do procedimento, ele vai dizendo ali um procedimento ideal por grupos, por faixas etárias, ali, por situações também. Por exemplo, né, vamos ali conversar ali no caráter, no serviço do cotidiano, que cada uma dessas faixas deve aí trabalhar e deve ser exemplar. Então, homens, por exemplo, idosos, eles devem ser o quê? Devem ser temperantes, devem ser moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé e no amor e na perseverança em Jesus, na fé também, demonstrar uma fé amadurecida. Isso muita gente se inclui nisso, eu estou me incluindo nisso também, sabe? Se não estou dentro, né, dessa faixa etária, mas estou chegando perto, né? Então, as mulheres também, ó, a irmã Mauriciador está dando joinha dela, está confirmando, né, irmã? Tá bom. Eu pareço velho, eu sou novo, mas eu só pareço velho. Brincadeira. Mas de qualquer maneira é o seguinte, ó, a gente entende também que as mulheres, agora Paulo vai falar para as mulheres, né, que elas devem ser reverentes no seu modo de agir, no viver, não devem ser caluniadoras, não devem ser escravas do vinho, né? A mulherada gosta de um pouco de vinho, vamos ser sinceros, né? Mas às vezes a gente tem que dar uma segurada, né? E não ter esse tipo de problema. Eu, com a crise aqui, em alguns momentos, nossos a dois, a gente pega um pouquinho de vinho, toma uma vinho e fica conversando. Isso é salutar, mas não deve ser escravizado. Então fica a dica aqui, tá bom? E essas mulheres, o que tem? Tem o papel de ensinar o que é bom para as mulheres mais jovens, né? Porque eu, homem, eu não entendo a realidade, por exemplo, da minha mãe enquanto mulher, ou por exemplo, da minha irmã. Então, por isso que as mulheres que têm já mais idade, que já são mais amadurecidas, podemos dizer assim, elas têm esse grande papel. E se você se incluir nessa faixa etária, saiba dessa responsabilidade de levar as mulheres jovens, então, a conhecer a Jesus e a trabalhar dentro daquilo que a gente entende que é a vida. Eu já fui errante muitas vezes de querer aprender com a própria vida. Depois, Deus parece que nos dá uma sabedoria que a gente começa a aprender com os conselhos daqueles a quem já viveram e que são dignos de confiança. Então, não sei se você é dessas também, a irmã Maria Auxiliadora está dando joinha dela, mas é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa aprender a ouvir conselhos, a tentar entender quem já passou por experiências difíceis ou complicadas, como que passou por isso, como que agiu, de que maneira aquilo se resolveu, para que a gente fique mais tranquilo. Então é muito interessante essa questão, né, de você mudar a chave para começar a perceber essas situações. De qualquer maneira, as mulheres jovens, né, elas são instruídas a fazer o quê? A amar os seus maridos, elas têm que ser sensatas, têm que ser puras, têm que ser boas donas de casa, amáveis, para que a palavra de Deus não seja difamada, isso independente do ambiente que se vive. Por exemplo, temos uma mulher jovem casada e o marido, infelizmente, não é cristão. Mas isso não é demérito nenhum, porque o campo missionário dessa pessoa, dessa mulher, é ali na casa dela. Então ela tem que fazer se dedicar dessa maneira, porque servindo ao seu marido, ela está demonstrando que o amor de Jesus também é possível dentro do lar. E aí esse marido, né, a nossa expectativa é de que esse marido chegue, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Então olha só que interessante, não é uma coisa assim que a gente está sendo formatado aqui, mas isso é uma dica para quem quer viver bem.
né? A gente sabe que os lares eles estão cheios de discussões, estão cheios de brigas, de rancores, de faltas de perdão. Isso pra gente tem que ser um tratamento, gente. O tratamento na veia ali, não é uma questão paliativa. Jesus vai na veia, o evangelho, ele entra dentro da gente e promove uma mudança, e se não tiver essa mudança na nossa vida fenomênica, quer dizer, na realidade, então a gente está sendo hipócrita, a gente está perdendo tempo aqui, não podemos fazer assim. E os jovens também, né? Aqui o foco central para eles é o domínio próprio, a sensatez, porque tem uma rebeldia, né, que parece que aflora na juventude, né, e que eles querem fazer tudo que se você disser não, é aquilo que eles querem fazer. Então é nesse sentido. Depois continua também ali a questão de menção a escravos naquela época, que na verdade hoje, com a comparação, quero deixar bem claro isso, né? Para que não haja nenhuma dificuldade, porque aquela época, a cultura daquela época era de escravidão. Não é uma escravidão por raça, como houve aqui muito tempo atrás no nosso país, né? E hoje isso não deve haver escravidão, trabalho, a redução da pessoa à condição análoga à de escravo. Na questão trabalhista principalmente, né? Então nesse sentido o que nós precisamos entender é o seguinte, que a gente precisa ser submisso enquanto, por exemplo, trabalhador, né? Ou enquanto empregador também, entender que nós somos submissos à lei, e os empregados, né? Aqueles que são subordinados, que dependem de uma pessoa para poder exercer suas atividades, que elas devem ser leais a esses senhores. Então o comparativo moderno daquela época, dizendo bem claro isso, porque hoje você faz o seguinte, hoje você não é escravo do teu patrão. Você, de livre vontade, você aliena o seu tempo, a sua força de trabalho em prol de um valor, em prol de uma contraprestação, em prol de uma remuneração. E a gente tem bastantes leis protetivas, como por exemplo o salário mínimo, que pode, né, não ser o ideal, né? A gente tem um estudo aqui que seria o ideal 5,6 salários mínimos para uma pessoa brasileira poder viver adequadamente, tendo todas aquelas situações de lazer, saúde, habitação preenchidas que estão na Constituição, né? Ainda infelizmente é uma coisa só no papel, mas que, né, Deus queira no futuro próximo as coisas melhorem. Tem também o 13º salário, né, que você trabalhou 12 meses, você tem direito a um 13º salário. Tem a questão também das férias, né, que você trabalhou um ano, você tem o direito ao ócio. Então você pode ficar aí 20, 30 dias aí, né, e recebendo seu salário. Então tem o FGTS. Então assim, essas questões todas, eu estou querendo dizer para vocês que elas talvez, né, lá atrás a gente não tem toda a sistemática de como que era um escravo. Mas hoje, comparativo hoje está muito melhor. Mas nesse sentido o que acontece? Os princípios eles não mudam, né? Os princípios eles têm que ser esse de lealdade. Ele fala até muito forte ali, não roubar, né? Eu fico pensando o que tinha lá em Creta, que era um tal de tipo assim, vamos tirar alguma coisa, né? De quem, né? Duas pessoas conversando ali, um ficando olhando no outro para não ter problema, porque o negócio ali é meio complicado, porque falar desse jeito, não roube seu patrão, não roube o seu senhor, fica uma coisa meio chata, mas é uma coisa assim meio ardilosa, né? E também até extrema, mas que talvez ocorresse naquela realidade, e a gente sabe que a natureza humana é o que está aí, é o que tem, então a gente precisa entender essa limitação, mas de qualquer maneira ser leal ao seu patrão é muito importante. Inclusive hoje também vai ser o caminho, né? Eu estou aqui estudando, pedindo a Deus reflexão, para daqui a pouco fazer a pílula teológica e colocar isso mesmo, né? Sobre essas questões de relações trabalhistas, relações que nós temos de patrão e de empregador e empregado, inclusive dos dois âmbitos, não só de um, mas para que a gente possa pensar sobre isso e refletir sobre a nossa vida. Por quê? Porque se a gente diz o amém aqui às 8 da manhã, esse amém tem que continuar por todo o nosso dia, gente. Desde a hora que a gente acordou até a hora que a gente dormir, esse amém ele tem que ecoar. Tem que ecoar, a vida da gente tem que ecoar. Então se a gente se fortalece aqui, porque a vida não é fácil, complicada, e isso aqui pra gente é um bálsamo, um revigor que nós temos, a gente precisa transportar isso para a nossa vida. Não existe na missão integral vida sacra, sagrada e vida secular. São tudo farinha do mesmo saco, né? Então a gente não tem como separar isso. E é importante você perceber essa realidade. A irmã Maria Auxiliadora está confirmando. Depois ele vai falar do exemplo do líder, né? Aqui no versículo 7 e versículo 8.
vai dizer o seguinte, que o Tito não deve apenas só falar sobre isso, mas o Tito tem que ser o próprio modelo. Ele tem que ser o primeiro cara que, se todo mundo abandonar o barco, ele está ali, está firme, está remando. Ele tem que ser o exemplo de integridade e de seriedade. Então, assim, uma linguagem sadia, uma linguagem que seja irrepreensível, e para que os seus opositores fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer. Tudo bem, vamos pensar o seguinte, vocês não gostam de mim. Tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que age dessa maneira. Você não gosta de mim, fazer o quê? Eu não tenho como evitar isso, é um desejo seu, um sentimento seu, eu tenho que respeitar isso. Tudo bem, né? Eu não tenho poder sobre isso, já que o gostar não está em mim, mas assim, o importante é isso, mal de mim você não pode falar, porque eu não dou brecha, porque isso decorre de um testemunho ferrenho, desejoso, perseverante na própria palavra de Deus. Então isso para mim, a minha própria vida, ela é um testemunho disso. Então as pessoas não são obrigadas a gostar da gente e nem muito menos a gente delas, né? Mas assim, uma coisa é não poder falar nada, né? Tá ali com aquela coceirinha, como a gente já sabe, a coceirinha no ouvido ali batendo firme, mas a pessoa ela morde a língua porque não consegue ali verbalizar alguma coisa contra o irmão, porque o irmão, na verdade, ele está batalhando, está sendo, né, uma pessoa, vamos dizer assim, correta aos olhos de Deus, e não dá margem para nenhum tipo de fofoca ou qualquer outra coisa que seja, que venha denigrir a imagem dele e a imagem de Jesus. Esse que é o principal, né? Então, por exemplo, aqui dentro do meu relacionamento com a Cris, né? Não, apareceu uma situação, beleza, não tenho como evitar alguma situação, por exemplo, eu encontrei fulana na rua, não sei quem é, mas estou dando um exemplo. A minha atitude em relação a isso não tem que ser lembrada da Cris, não, porque a Cris não merece isso, não, porque ela pode merecer também. Né? Ela não é perfeita, mas eu tenho que lembrar que a primeira pessoa a quem eu estou afligindo, a primeira pessoa que eu estou machucando, essa é o Espírito Santo. Então, assim, é muito interessante isso, porque você não precisa estar sob os olhos, sob o olhar do seu cônjuge, sob o olhar da pessoa que você ama, para você agir de uma maneira correta. E é um relacionamento que você tem direto com o Espírito Santo, é um negócio assim, é independente de presença de fulano ou ciclano, não, é sempre. Então essa é a minha decisão primeira é por Jesus. Eu escolho Jesus, espero que essa também seja a sua decisão, certo? É isso que é importante. Bom, aqui a questão que eu queria falar, dessa questão lá do Império Romano, né, sobre a questão a questão da escravidão, que era uma questão cultural, só para lembrar, né, no primeiro século, então, que a gente está conversando aqui, essa escravidão não era como aconteceu aqui no Brasil, na questão de raça, que é uma coisa horrível também, né? Uma violência aos direitos humanos que não tem tamanho. Mas assim, lá naquela época era em dívidas, era com base em guerras, que o opressor pegava o oprimido e aí as pessoas realmente viravam escravas. Ou até por questão do nascimento, o escravo que nascesse, a pessoa que nascesse de um escravo também era escrava e assim por diante. Então assim, o que acontece? Hoje, né, a gente tem toda uma situação em que nós precisamos entender que os princípios mudaram. Muito embora haja essa questão de que a gente fique, de certa maneira, vinculado a alguém de uma forma voluntária, como eu estou dizendo, porque quando você aceita receber seu salário, você se coloca à disposição. Eu, na Uninter, tenho que cumprir por dia 4 horas de disposição de trabalho para eles. Então, o que acontece? Eu não ajo mais como escravo, mas aquilo passou para mim como se eu sou agora, não escravo, um trabalhador, uma pessoa que deve lealdade para o seu patrão e como um embaixador do reino. Tudo isso muda de perspectiva, por quê? Porque quando eu sou embaixador de reino, o meu próprio local de trabalho, onde quer que eu esteja, é o meu campo missionário. E a gente passa a maior parte do tempo do nosso trabalho, da nossa vida, dentro do ambiente de trabalho, convivendo com as pessoas, demonstrando quem realmente nós somos, porque ninguém consegue manter a sua imagem, né? Numa hora de oração a gente até pode, né? Umas pessoas falam, então a gente tem até manter a aparência, mas durante todo o dia, a maior parte do tempo com as pessoas e enfrentando muitas vezes dificuldades e problemas até relacionais, a gente tem que demonstrar essa cristandade ali dentro também. Então é nesse sentido que aqui a gente precisa compreender, né, que não existe diferença em pessoas que compreendem que a nossa missão é integral entre aquilo que nós vivenciamos na nossa perspectiva de fé
com aquilo que a gente transporta para a realidade. Então, o que acontece aqui em Tito 2, resumindo, é que Paulo está demonstrando para Tito esse lembrete de que a oração, a espiritualidade e a nossa vivência, elas não estão separadas da nossa ética doméstica e da nossa ética pública também, perante os outros. Isso quer dizer o seguinte, que essa sã doutrina que é mencionada ali no versículo 1, ela só é completa quando gera entre nós uma comunidade que realmente vive a paz e a ética de forma prática no dia a dia. Então, que Deus nos abençoe, né, nesse tempo que a gente leu aqui e que a gente possa também falar o que está de acordo com a sã doutrina, como fala ali no primeiro versículo. Nós vamos continuar, amanhã nós finalizamos aqui o Tito, capítulo 3, e depois vamos para Filemão. Então, convido você a estar com a gente amanhã. Amanhã é sábado, isso, e domingo, dia 8 de março, vamos começar Filemão e vamos ter a nossa oração aqui em favor das mulheres, né, no segundo momento de oração, e o irmão Jaime já tá convidado aí para orar, né, já que ele orou tão bonito ontem, inclusive já trouxe lembrança ali no grupo de um nome de uma mulher, da Abigail. Então, né, eu achei interessante isso porque, né, Deus tocando o coração dele, está refletindo sobre isso. Obrigado, viu, irmão Jaime, por essa dedicação, e nós seguimos firmes aqui. Bom, agora no tempo de oração individual que nós temos, que é importante também que nós façamos uma reflexão sobre isso que foi dito e que a gente possa realmente pedir as bênçãos do Senhor para que Ele nos dê força, né, para a gente vivenciar o que a gente deseja no nosso coração realmente, sinceramente, também transportar isso para a prática, que é uma das situações mais difíceis que existe para o ser humano, não é para mim, para você, para o ser humano é isso, é o falar, ele tem que transpor a barreira das ideias, né, e tem que fazer uma mudança no mundo da realidade.